Tá gravando, tá gravando. Não, não ouvi não. Tá gravando, tá Sim, eu Ela gravando. escutei. falou que um tema bom seria a importância de ter amigos que elevam ali a sua energia e te dão palavras positivas, tá ligado? Não, isso é legal também. Eu Acho legal. acho. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, fala. Pode falar. Eu acho que assim, mano, uma das coisas que me veio com a maturidade, maturidade no sentido real mesmo, não de passar do tempo, mas de aprender com as coisas, é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mano. É. E você pode chegar num lugar muito ruim com pessoas ruins e Uhum, vice-versa. sim. Então, acho que, tipo, é fundamental, mano, você ter, eles chamam, né, os psicólogos, rede de apoio, que Eu é ia falar isso. família, amigos e tal. Mano, é importantíssimo, velho, importantíssimo porque a gente é um ser sociável, a gente é um ser que só chegou até aqui porque está em sociedade, tá ligado? A gente sozinho é muito fraco, mano, muito fraco. A gente não pode com natureza, não pode com ninguém, entre aspas, né? Uhum. Mas, então, eu acho que, assim, instintivamente, é um bagulho que é muito importante ainda dentro da nossa cabeça. Raras exceções, quando você opta por exemplo, se ir por um monastério, se isolar de tudo, mas, no geral, mano, a gente precisa disso. E a jogada não é fugir dessa dependência, mas escolher bem os seus amigos e redes próximas para usar isso da melhor maneira. E doido, né, Ah, que igual mulher menstrua junto, a gente tem momentos ruins junto também, né, mano? É. faz sentido. Sincronicidade. É. Louco, né, Você ia velho? falar disso. Sobre rede de apoio, a questão de cultivar bons relacionamentos, né? Essa semana eu tava falando com a Viviane exatamente sobre isso, da importância de você ter bons relacionamentos, e esse bons relacionamentos é independente da classificação, entendeu? Porque parente, amigo, entendeu? Familiar, qualquer coisa são só classificações. Não dá pra você diferenciar qual é melhor ou pior. Tipo, é igual aquilo que eu falei pra vocês uma vez. Tipo, eu, na minha opinião, dizer que para uma pessoa que a amizade dela é, é é tal como a de um irmão, para mim é uma besteira, porque o fato de ser irmão não define que tem uma boa relação com a pessoa, entendeu? Tem irmãos que não têm bons relacionamentos. Então, assim, a questão de relacionar-se em si pode ser para qualquer grau qualquer classificação de pessoas. E você manter bons relacionamentos é importantíssimo nesses momentos. Esses momentos, quero dizer assim, momentos de baixo astral, de baixa energia. São esses bons relacionamentos que vão te mostrar coisas que vão de alguma forma fazer você elevar a sua vitalidade, sabe, a sua energia, o seu desejo por estar, sabe, mais um dia tentando fazer alguma coisa dar certo, tentando enfrentar o que quer que seja que você esteja enfrentando, tentando desafiar você mesmo a superar alguma coisa. E são essas relações, esses bons relacionamentos que convidam a gente a fazer isso, entendeu? Que, em tese, é aqueles que, tipo, percebem que você está precisando de ajuda e eles não perguntam, entendeu? Eles simplesmente vão lá e fazem, e tentam, né, da forma, tipo assim, mais educada possível, né, não invasiva. Embora, às vezes, eu não acho que formas invasivas, dado o nível de relacionamento que você tem com uma pessoa, formas invasivas sejam ruins, entendeu? Porque tem pessoas que, dependendo da situação que ela tá, ela vai precisar de uma coerção, tá ligado? Ela vai precisar de um certo nível de chacoalhão, de, tipo, pegar no braço mesmo. Na minha opinião, eu acho que funciona assim. Eu acho que tem pessoas que chegam em níveis que você tem que ser mais enérgico, você tem que tomar atitudes, entendeu? Mas é importantíssimo, cara, é importantíssimo, entendeu? É aquela pessoa, imagina que você não tem ninguém que vai sentir falta de você caso você, tipo assim, desapareça por 2 dias, entendeu? Tipo, é terrível, mas tem gente que é assim, entendeu? Que, tipo, Sim, se ele não aparecer, se ele não der sinal de vida por 2, 3 dias, ninguém percebe que ele não tá lá. Isso deve ser horrível, entende? sim, A não nossa. ser que o cara more sozinho numa floresta, como o Murilo falou. Salvo raras exceções. Eu, a- Mas Desculpa.
É importantíssimo, cara, ter rede de apoio. Eu queria Sim. falar uma outra coisa, não sei se vocês querem falar sobre essa questão de rede de apoio, mas é sobre o social. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, ou Botelho, mas depois eu. Eu só ia acrescentar um pensamento que eu acho que é importante na questão que, além da rede de apoio, você ter uma pessoa a quem confiar do lado, ela Uhum, pode ser uma pessoa de apoio pra ouvir você, porque normalmente a gente precisa falar coisas, tá ligado? É o melhor jeito de expurgar alguma coisa que tá dentro da gente que a gente fica remoendo, muitas vezes é você falar. sim, Ter a pessoa certa pra falar, sabe? Porque você não vai falar coisas íntimas pra qualquer pessoa, entendeu? Então essa sim. rede de apoio e essa rede que você sabe que é uma rede que não olha pra você com julgamento, mas olha Uhum, pra você como, tipo assim, mano, você é um ser humano e você tem seus problemas e a gente pode estar junto ali naquele momento, entendeu? perfeito. Sem julgamento. Até mesmo a Igreja Católica tem esse lance, assim, do confessionário, né? Lógico que tem Uhum, o lado do sentimento que Deus está perdoando ali, mas a pessoa se sai confortada dali porque ela está expurgando aquele pecado falando para uma outra pessoa, entendeu? sim, sim, sim. Então, você ter essa confiança e você expurgar esses pensamentos, até mesmo em relacionamento, cara. Essa semana tivemos um atrito assim e eu tava meio infeliz e segurando uma coisa que eu não queria falar. E a partir do momento que Uhum, eu falei, cara, saiu um peso, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, eu me expressei, eu precisava me expressar, tá ligado? Eu precisava sim, falar isso. sim, E você soltar, você expurgar e saber que saiu assim é importante. É importante. sim. Interessante como você citou a questão da Igreja Católica e confessionária, né? Eu não sei em que nível, entendeu, vamos dizer assim, esoterismo isso entrou na Igreja Católica, né? Eu não sei se eles colocaram como ah, sabe, um certo grau de conhecimento da psicologia, de que só o fato de a pessoa estar ali falando, não importa se é um cenário religioso, se é uma autoridade da igreja, porque a realidade é essa, não importa que é uma igreja, não importa que está ali dentro tem um padre, qualquer coisa importante. O que importa é que tem uma pessoa que não vai te julgar, que está ali simplesmente para te ouvir e acolher o que você tem a dizer, e vai, se possível, tentar agregar alguma coisa, senão ela só vai te ouvir, literalmente, entendeu? E a gente não sabe dizer que nível que isso foi introduzido, se foi inconsciente ou consciente, né, tal, mas realmente isso deve fazer uma puta diferença, entende? Sim, A questão da pessoa ter a liberdade de falar alguma coisa que está incomodando, que está engasgando ela, entendeu? Porque às vezes é que nem quando a gente está tentando não necessariamente quando a gente está tentando ajudar, mas isso acontece também. Quando a gente está tentando falar alguma coisa nova, ou expressar alguma coisa nova, e a gente acaba falando coisas que a gente nem percebeu que sabia, sabe? E uhum, quando a gente começa a falar, desabafar, de falar coisas, a gente vai falando aquilo e vai percebendo por que que essas coisas aconteceram, por que que tal atitude foi tomada, por que que a gente pensou da forma que pensou naquele momento. E é nesse ato de falar que a gente, às vezes, acaba percebendo muitas coisas que a gente não percebia enquanto estava só aqui dentro, só na cabeça, né? exato. Esse ato de estar em comunhão, muitas vezes eu já aprendi falando, tá ligado? Com É, alguém. E ainda mais quando você tá num grupo legal, e lógico que você tem filtros de vozes que falam ali na sua mente, né? Falando sempre de Gurdjieff, Gurdjieff sempre fala que a gente tem vários eus dentro da cabeça, um brigando pelo outro, pela atenção do outro ali, entendeu? uhum, E na hora que você tá conversando numa roda de amigos, que é uma roda de amigos mais profunda, que tem um diálogo legal e uma evolução, o seu diálogo interno também é um diálogo mais evolutivo também, entendeu? Então, perfeito. muitas vezes você tá expressando ali coisas que não são suas, mas são coisas da egrégora que tá Egrégora, ali, entendeu? Da linha de concordo. pensamento, de raciocínio. Sim. Ainda mais quando se você toma algo para expandir a mente, um cogumelo, alguma coisa assim, cara, é notório assim quanto a nossa conversa interage muito, tá ligado? Mano, é uma coisa que eu acho muito. Tudo bem que eu entendo que geralmente em rituais de consagração de ayahuasca, né, a ideia ali é a cura interior e, tipo assim, eles estão ali por esse motivo. Mas eu fico muito chateado pelo fato deles não deixarem assim, né? Não deixam, na verdade, né? Eles reprimem os diálogos entre as pessoas.
E eu falo, meu, eu preciso conversar, velho, como assim? Então, assim, acho que nem você falou, quando você toma com essa intenção, por exemplo, se um dia acontecer, a gente fazer uma consagração de ayahuasca só nós, pra gente poder dialogar, cara, é do caralho. Nossa, é impressionante como que a mente expande para graus de é, percepção que é inimaginável. A Viviane passou por uma consagração esse final de semana, né, no sábado, e foi incrível. Ela falou assim, cara, foi a primeira consagração que eu queria conversar, eu queria falar o que eu tava vendo, sentindo, as ideias que estavam vindo, assim, e é isso, entendeu? Acredito que vai chegando em níveis de consciência, aliás, níveis de consagração, à medida que você vai se curando, que a ayahuasca vai dando profundidade, não só a ayahuasca, né? As plantas de poder, né? Os enteógenos, Uhum. vão te dando mais profundidade de consciência e você quer realmente interagir, trocar essas experiências com outras pessoas, para, tipo assim, é meio que, cara, visualiza isso comigo. E aí, o que que você entendeu disso? Às vezes você não conseguiu entender uma coisa, mas só o fato de você expressar aquilo para a pessoa, ela capta alguma coisa e te devolve uma informação que você não tinha percebido. Sim, E faz muito sentido isso, cara. sim. Dialogar com pessoas que estão interessadas realmente em aprofundar as ideias é uma bênção, mano. Com a ayahuasca eu tive momentos mais introspectivos mesmo, eu não tive muita conversa. Mas com o Então, cogumelo em si, ele dá uma criatividade assim, no diálogo, no jeito de pensar. É muito doido, mano. Parece que você conecta um cabo do Matrix na cabeça, tá ligado? é muita informação, né? É doido, mano, é doido. Eu já tive algumas experiências assim com o LSD de conseguir fechar o olho e estar em qualquer lugar, tá ligado? Cara, Sim. que doideira, mano. É surreal o quanto a mente expande nessas substâncias, assim. Sim, sim, sim. Eu tava assistindo com a Viviane o Como Mudar Sua Mente. Não sei se vocês já assistiram. É um documentário de 4 episódios, original Netflix, baseado num livro do mesmo nome. O nome do livro é Como Mudar Sua Mente. Foi feito por um. Eu não tenho certeza se ele é um psicólogo terapeuta ou um. Eu vou no banheiro rapidinho, mas tô escutando. Tá bom. Tá. Ou ele é um psiquiatra, eu não tenho certeza sobre a formação do cara, mas eu sei que ele fala sobre 4 substâncias que estão sendo estudadas para uso em terapia, para auxiliar no tratamento de transtorno de evento pós-traumático, ansiedade, depressão. E as 4 substâncias são o LSD, do esporão de centeio, a psilocibina, do cogumelo, o MDMA, ou êxtase, e a mescalina, que é do Do peyote. Não é peyote? É peyote? peyote, Peyote. peyote ou Wachacuma, que é o cacto de São Pedro. Ah, tá. Eu já ouvi falar desse cacto também. Esse cacto de São Pedro, se eu não me engano, tem aqui no Brasil. O peyote só tem numa região lá dos Estados Unidos e México só. Mas esse Uma cacto de São vez Pedro. eu vi isso num festival que eu fui. Cara, é uma sementinha minúscula, assim, mano. Pequenininha. Então, E é doido o quanto faz um efeito enorme no corpo, sabe? mano, é muito interessante. Ele citou a ayahuasca, mas ele não fez nenhum. Eu não sei se no livro ele fala sobre a ayahuasca, porque como ele é o documentário é baseado no livro, pode ser que ele tenha mais substâncias no livro. Mas ele fala sobre essas substâncias que estão sendo usadas para fazer terapias, entendeu? E no caso dessas 4 que ele citou, talvez ele não cite a ayahuasca, porque a ayahuasca não tenha nenhum estudo científico em andamento sobre o uso dela em terapias. É, terapia de psicologia para acompanhar com um acompanhamento de psicólogo ou psiquiatra. Psiquiatra. Já Aham. essas 4 aí, ele cita situações em que está havendo o estudo científico mesmo, para a liberação dessas substâncias em uso terapêutico, tá ligado? Então, cara, é muito massa, mano. É muito profundo o que essas substâncias são capazes de fazer, o poder que elas têm. Se você tomar elas com a intenção, com direcionamento, entende? Porque eles dizem que o problema dessa substância, por exemplo, o LSD, foi a banalização, o uso recreativo em larga escala, a forma como ele foi interpretado pela sociedade, e aí foi demonizado, né? Assim como as outras substâncias também. Ah, Mas quando cara, eu dialogo. às vezes parece teoria da conspiração, tá ligado?
Mas se você for olhar a história de como nasceu a religião, como nasceu as leis, assim, é bizarro como o governo entende o poder que essas substâncias têm, tá ligado? Sim. Então, assim, eles preferem proibir do que fazer um controle controlado, ser uma saúde pública, porque eles sabem o quanto a sociedade vão evoluir pra caramba, mano, se tiver isso liberado e ter acesso pra todo mundo, e sabe? E o governo É, em si ganha muito dinheiro com farmacologia, não, é, exato. é muito. Então, assim, o acesso a isso. Claro, lógico que a sociedade que a gente vive hoje, o preconceito ele predomina, tá ligado? As pessoas preferem acreditar do que experienciar. Sim. Então, elas acreditam em coisa fantasiosa e não têm a noção de quanto a cura tá do lado dela. Só precisa quebrar uma ideia de pensamento, entendeu? Sim, fato. Então, é uma mistura de controle global com pessoas que não querem sair ali da zona de conforto, né? Porque é doloroso, cara. Eu falar pra você, é doloroso. Independente de qual substância que você toma, a cura é dolorosa. Não, é Com certeza. inevitável. Inevitável. E aí as pessoas meio que fogem disso, eu acho também. Não, com certeza. Sem dúvida. Só quem teve uma experiência com alguma dessas substâncias em que teve que fazer algum tipo de confronto com pensamentos, traumas, ideias, versões de nós mesmos que não nos cabe mais, só quem teve isso entende o quão doloroso é, tá ligado? Porque é um pouco massivo, né? Não é que nem uma terapia que você vai lá uma vez por semana, ou às vezes tem pessoas que vão uma vez por mês, ou enfim. E por uma hora você fala sobre alguma coisa e aí você nem pensa mais naquilo. Aí às vezes na próxima semana quando você vai, você tá tipo assim numa semana bem e aí você não quer tipo ficar remoendo lembranças ruins, tá ligado? Você não quer ficar então é tipo meio que você passa uma terapia batido, mas tá lá, a gente vamos dizer assim, tem um quartinho lá, mó bagunça, mó zona, mó sujeira. Mas você tá bem, tá ligado? Você não quer mexer naquele quartinho, porque, velho, você sabe que vai ser uma situação ruim e tal. E essas plantas de poder, elas meio que não obrigam, mas, cara, elas te induzem, entendeu? Elas tiram um pouco daquela emoção e colocam você frente a frente com essas coisas para você encará-las e curar de verdade, cara, porque não tem outro caminho, né? Se você quer curar alguma coisa, você vai ter que enfrentar. É Sim. tipo mexer na ferida, tipo você cair, ralar, tipo, você vai ter que limpar, você vai ter que esfregar, você vai ter que passar alguma coisa, vai arder, tem jeito. Vai ter que arder no metiolate, entendeu? Vai ter que arder no metiolate, não tem jeito. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ai, ai. Falando um pouco sobre a questão do, a questão de sermos seres sociáveis, eu já ouvi um dado interessante que estava falando sobre como que o ser humano evoluiu sua capacidade de produção à medida que a população aumentou. Eu não vou lembrar os dados exatos, mas tentando aqui só dar uma pincelada, em eu não lembro exatamente o ano, é, 1800 e alguma coisa, a população mundial, 1880, acho que era, uma coisa assim, um pouco depois de 1920, eu não tenho certeza. A população mundial era de 4 bilhões, né? E agora em 2024 a gente bateu 8 bilhões, dobrou a população mundial. Só que a nossa capacidade de produzir, ela não, muito mais que dobrou, tá ligado? A tecnologia, o avanço em novas ciências, o quanto essa necessidade de alimentar 8 bilhões de pessoas, é, induziu o homem a encontrar mecanismos para poder produzir mais, melhor, utilizando menos espaço, ele não dobrou, ele tipo, meio que triplicou, quadruplicou, entendeu? Então, coisas que a gente precisava de X, a gente precisa de meio X, tá ligado? Coisa que a gente produzia Y, a gente produz 3Y. E tudo isso com menos espaço. Acho que quando a gente vê dados da agricultura brasileira, isso é muito discrepante, tá ligado? Porque a gente consegue produzir muito mais em muito menos espaço em curtos espaços de tempo. Porque a capacidade. Ele cita uma coisa interessante. Ele diz que a única coisa que é realmente infinita é a nossa capacidade criativa. Então, assim, o fato de ter mais seres humanos não é ruim, porque, pelo contrário, porque isso incita mais criatividade. Tem mais mentes pensando, entendeu? Tem mais pessoas processando ideias e encontrando soluções para problemas, porque os problemas eles sempre vão existir, independente do nível da sociedade, independente da situação do planeta, entendeu?
pode ser tipo, daqui 100 mil anos e a paz mundial reine e ninguém passe fome, nada. Algum problema vai ter e a gente vai ter que lidar com problemas, entende? Então, assim, a nossa capacidade de resolvê-los aumentou muito. E agora, o que a gente fez? A gente criou uma inteligência artificial que pode potencializar isso muito, muito, muito mais, entendeu? Então, cara, é absurdo, velho. É absurdo como o ser humano, como ser biológico, entendeu? Como entidade é, viva, é surpreendente, tá ligado? É realmente uma Sim, raça singular. sim. E a Agora, sociedade, ela tem muitas coisas ruins, sabe? Muitos pontos bem ruins, mas não há que se negar de que a gente tá onde tá e tá vivo com tudo isso de gente. Tudo bem que tem muita gente na miséria, mas muita gente conseguindo viver essa vida por causa dessa mentalidade coletiva do ser humano, né? exato, Esse mínimo de conseguir viver em sociedade já fez tudo isso. Sim. exato, Imagina se evoluir. exato. Eu tava vendo um comentarista no YouTube. O Murilo vai saber o nome do cara. É o Bakaji, como que era o nome dele, Murilo? Como que é? Caramba. Bacagajin. Isso, mano, eu nunca não consigo decorar o nome desse canal, velho. Eu não sei porque que eu decorei, mas eu Não, decorei essa então, porra. Eu mano, nem fico cara, eu assistindo ele, você ouço o acredita? cara e ele tava fazendo um comentário sobre inteligência artificial e a diferença com o nosso cérebro, entendeu? E ele colocou um ponto muito legal, cara, que tipo assim, você nunca vai ver, porque assim, é igual, o processador Intel, ele é comparado ao nosso cérebro, entendeu? É como se fosse o processador e a nossa consciência fosse o software, tá ligado? Uhum. Então, ele colocou que você nunca vai ver uma empresa produzindo processador Intel i5 e já vindo com o Windows dentro, tá ligado? Tipo assim, são coisas separadas, tá ligado? E a gente lidar como o cérebro e a consciência de um jeito separado também talvez seja errado também. E ele colocou uma linha de pensamento que a consciência faz parte da formação do cérebro, da consciente. O cérebro ele foi evoluindo a um ponto de conseguir se tornar consciente de si mesmo, tá ligado? Então ele começou a colocar assim: ah, será que a inteligência artificial vai chegar a ter uma consciência igual a gente? Cara, quantos bilhões de anos a gente precisou para a gente conseguir chegar nesse estado de consciência hoje, entendeu? Então, assim, tentar comparar a nossa consciência com uma inteligência artificial esquece muito da questão de quantos anos precisou para que a consciência em si se tornasse consciência a um ponto de pensar sobre si mesmo, entendeu? Então aí eu entro naquele lance do consciência coletivo. A gente só é hoje por conta de muita bagagem de gente que passou aqui, de gente que foi pensando, que foi construindo, que mente foi evoluindo, que isso foi passando por DNA e DNA e DNA, entendeu? Até a gente conseguir chegar nessa consciência que a gente tá hoje. De conseguir pensar, a consciência pensar sobre si mesmo, entendeu? E é uma coisa que nos diferencia, assim, dos animais Mas e eu tudo. tenho um ponto. Pode falar. Tudo que você falou, pra mim, se encaixa na IA também. Encaixa? Ela também tá trazendo bagagem de muito tempo, ela tem acesso à porra toda, ela É, tem um alto aprendizado. isso é verdade. Eu acho que difícil é. Porque, de certa forma, a questão é definir o que é consciência, tá ligado? De verdade. Porque se você perguntar pra IA, ela sabe que ela é uma IA. Tipo, mas a questão é o que que torna o negócio uma consciência igual a nossa? O que que realmente diferencia? Porque olha, a gente estava trocando ideia esses dias, o Luiz mesmo estava dando um exemplo, olha a resposta que ela deu, tá ligado? Tão Olha a profunda, né? profundidade que ela foi. Então, até que ponto é essa questão da consciência? E o que será que nos diferencia, assim? Eu acho que o que nos diferencia é você conseguir criar além do seu tempo, entendeu? É essa questão. A IA, ela é bem lógica, ela tem todos os dados possíveis do mundo, sabe?
Mas o novo eu acho que precisa de imaginação. Eu acho que é esse ponto que a IA não tem. Não é que ela é criativa, ela sabe ser criativa se a gente pede pra ela ser criativa. Mas só que a consciência, ela teve o lance de você imaginar. Não sei, a gente não é somente lógico. A gente consegue ser consegue imaginar, consegue criar, consegue projetar, assim, sabe? Mas é porque eu falo assim, às vezes eu olho isso, eu consigo encaixar num raciocínio lógico que a gente use probabilidades dentro de todo um conhecimento, uma bagagem que a gente tem para poder criar algo. Então, não sei, para mim ainda não. O que eu falo Eu da acho que assim, consciência, o que eu acho que nos diferencia mesmo, mano, é a questão de sentir. Sentir, tipo, tanto na carne quanto na alma, entre aspas, na mente, tá ligado? Uma dor emocional. mas você Uma acha que IA o nunca gatilho, vai ter uma dor emocional, tá o ligado? Nunca vai gatilho não sentir diferencia um. também? Hã? O gatilho, porque igual, quem dá o gatilho pra IA pensar é o ser humano. Quem que dá o gatilho pro ser humano pensar? A necessidade. É algo dentro, tá ligado? É essa essência que a IA é difícil de lidar, eu acho. Porque assim, a gente tem o gatilho, que seria o nosso eu interior, não sei. A gente tem um gatilho ali. Mas mas os sentimentos, eles não existem por causa do gatilho. Na realidade, o gatilho existe por causa dos sentimentos, tá ligado? O sentimento é algo inato, é algo da gente, que já vem com a gente. E quem não tem isso é o psicopata, tá ligado? É assim, você fala Então que o eu sente. acho que pra mim é um ponto que eu não consigo ver a IA sendo assim, tá ligado? Então Por talvez mais que ela ela possa. precisasse de um corpo sensorial. É, Então, não sei se é um corpo sensorial, porque as nossas emoções não são baseadas nas nossas sensações. As emoções são baseadas em memórias, basicamente, né? Em alguma coisa mais. Não, não é só memória, mas é que tá muito conectado, né? Emoções e memórias. Mas eu não sei o que expressaria para uma IA algo como isso provoca X emoção, entendeu? Como ela entenderia isso? Acho que ela entenderia por amostragem, entendeu? Se ela pegar tipo, um compilado de 500 mil pessoas chorando porque está vendo algum tipo de filme, ela vai entender que aquela cena com aquela trilha, alguma coisa assim, provoca uma emoção X nas pessoas. Então, ela vai fazer isso por aprendizado. Eu não sei, talvez a gente possa ter feito por aprendizado também. Quem garante que a gente não aprendeu a ser emotivo, entendeu? Quem garante que a gente não vem herdando, né, a partir de sabe Deus quantos milhões ou bilhões de anos, emoções de outras pessoas que de repente se comportaram de uma forma diante de uma situação. E alguém viu, e aí ela achou que era assim, e aí foi passando, 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 entendeu? quer Então, um exemplo a gente sabe. simples. Hum, Casos de crianças que são encontradas que foram criadas isoladas, tipo, tal menino cresceu isolado, assim, tá ligado? Perdido, ou ficou dentro, velho, sim, não sabe se comunicar, não sabe nada, não é um exato, ser humano, quase, entre exato. aspas, tá ligado? Sim, eu Então, já vi sim, isso também. a gente aprende pra caralho, né? Não, exato, exatamente. O estudo eu não sei como é que chama o estudo da fala, ele diz que se você não conviver, eu não sei a data exata, mas eu sei que é bem curto o espaço de tempo. Que se você não conviver com adultos, com pessoas que falam até um determinado X de anos, e você não aprender a movimentar a boca para emitir som, tal, até aquele determinado momento de ano, vai ser muito difícil para essa criança depois aprender a falar, entendeu? Porque ela, naquele momento, ela tem uma janela de aprendizado sobre a fala que é importantíssima. Então, ela precisa de exemplos de pessoas falando perto dela para ela poder aprender a falar. Então, isso vai ensinar a criança a falar. Agora, se ela não tem isso, se eu não me engano, acho que até os 2 anos. 2 ou 3 anos, ou 4 anos, eu não sei. Mas é bem pouquinho, é um curto espaço de tempo. Se ela não tiver isso, depois vai ser muito mais difícil para ela aprender a falar.
E acredito que falar está relacionado a expressões, a se expressar, né? E aí se expressar está relacionado a emoções, entendeu? Então uma coisa conecta a outra. Então, uma vez que uma criança tem dificuldade com uma coisa, ela vai ter dificuldade com várias coisas conectadas. Sim. Como o ambiente influencia, né? Pra caralho, total. É necessário, né? Mas eu concordo nesse lance também. Eu concordo com tudo que vocês falaram, assim. Aí eu falo que esse lance de aprendizado é o lance de levar consciência, mas se você não tiver com a tribo certo, você. Eu já vi o caso de, eu acho que uma menina foi encontrada criada por lobos. Uma vez eu vi isso antigamente. É uma fita assim que eu É tava isso, né? falando. Que ela É, tinha, ela era uma loba, tá ligado? Sim. ela não sabia se comunicar, ela era um ser humano, realmente vestiu o personagem ali. Então a gente pode ser considerado um mini deus, então, criando uma consciência. Ah, com certeza, sem dúvidas. Pra ela, sim, nós somos. Não, não, eu falo da, Não, da não, não, IA. para todos. Da IA, né? Sim. Ah, Vixe, Então, nós eu tô queremos falando, acesso aí, só. pra IA, nós somos. não, pra IA. Que doido isso, né? Então a IA é um fractal nosso. Pode ser, faz sentido. A gente já tem esse poder, a gente assim, né, como ser humanos no geral, de que é criar um outro ser humano, mano, que é bizarro isso também, vamos ser honestos. E agora a gente criou a IA, né, mano, Sim. que é uma coisa completamente criada ali, entre aspas, vamos Porque, dizer. cara, desde quando eu comecei a usar IA assim, mano, é um bagulho que até vicia falar pra você, viu? Porque o Na bagulho é hora que você tão. falou, eu comecei a usar a IA, eu falei, nossa, Mano, tá o parecendo que tá bagulho é falando de muito cigarro. potente, cara. Parece que ela te dá superpoderes, mano. É muito doido isso. Porque, mano, você não precisa de nenhum especialista mais do seu lado. A IA ela já é especialista em tudo. E você se pode ser um especialista junto com ela, tá ligado? Lógico que não tira o lance do fazer, o da prática, tá ligado? De pessoas que têm uma história já na caminhada. Mas, cara, é doido, velho. Você tem um psicólogo, você tem um médico, você tem um dentista que não pode mexer no seu dente, mas sabe te indicar pra ver o que você tem. Você tem um gestor de tráfego, você tem um Pode mexer no seu designer. dente ainda. Oi? Pode mexer no seu dente ainda. Ainda, exato. Eu acho que É ela verdade, consegue gente. burlar o Bem tempo, concordo. mano. Você consegue burlar uma fração de tempo você tendo a IA, tá Ah, ligado? sim, com certeza. Porque você não necessariamente não precisa ser um especialista, você precisa saber o que você precisa saber, entendeu? E aí ela te dá esse conhecimento. É muito mais Mano, objetivo. até eu tava na dúvida eu comprei uma corda de guitarra horrível. Aí, mano, eu falei, parça, vou perguntar pra IA. Qual que eu compro? Essa ou essa? Mano, aqui ela me indicou que corda maravilhosa, mano. Que corda maravilhosa, mano. Que louco. E tipo assim, porra, mano, é muito louco isso. É muito louco isso. É muito louco isso. Por isso que eu comecei a falar da IA do lance de comparar a nossa consciência. Porque assim, eu acho que a nossa consciência nos dá liberdade. A IA, por enquanto, não tem a liberdade. Ela precisa da gente. Ela é um código, tá ligado? A É. partir do momento que ela tiver essa liberdade de não precisar da gente, aí o bagulho pega. Que aí é um negócio que pode ter guerra entre humanos e IAs, entendeu? Dependendo da. Cara, esse é o. Então, essa questão da guerra entre a humanidade e a inteligência artificial, eu acho pouco provável, porque a guerra, ela é motivada, em, em sua maioria, por. é, mano, basicamente divergência de opinião. Em de algum ponto, se você pegar o problema das guerras, tem alguma questão de divergência de opinião. E se você pegar uma. Imagina um ser humano que está bem elevado, que a gente já tem alguns exemplos. Você acha que ele vai, de fato, entrar num conflito com alguém por conta de uma opinião? Não vai. O A humano IA. não, a IA vai. Então, esse é o ponto. Mas a IA, tecnicamente, ela tá pegando todo o contexto da raça humana, entendeu? E meio que quebrando isso em códigos e tentando procurar o melhor, entendeu? Entre aspas, pelo menos na minha visão. A observação que eu tenho é que ela sempre procura a melhor opção. E eu não consigo entender, tipo assim,
puta código, vai pegar todo o histórico da raça humana, ver que houve guerras pra caralho e enxergar nisso algo bom, entendeu? Eu não consigo entender, a não ser que ela seja usada pra isso, entendeu? Um ser humano fazer dela alguma ferramenta ou uma arma de guerra. Aí eu concordo. Agora, ela por ela mesma, eu acho pouco provável. Eu falo que sempre vai existir os dois lados. E eu tenho certeza que pode existir um humano pra isso, tá ligado? Ah, humano sim, É tipo assim, é meio que assim, a IA entendeu que o ser humano é um risco pra Terra por conta de uma guerra nuclear. Então eu vou exterminar o humano pra Terra sobreviver, entendeu? É meio Então, que é meio que é, entrar num raciocínio lógico porque ela é o que você pede para ela ser, Ou, entendeu? ou exterminar uma parte, né? Ou exterminar uma parte. Então, é. é tipo um Thanos da vida, tá ligado? Se você não tem Sim, sentimento, tá ligado? Isso seria, às vezes, até lógico. sim. Exato. Então, a gente sabe que ela tem esse poder de raciocínio, mas ela não tem a liberdade, entendeu? É. A partir do momento que ela tiver a liberdade, mano, aí o bagulho eu acho que fica louco. Porque, cara, é doido. Quantas você não vê aí no Instagram as reportagens de robôs humanoides, tá ligado? Que os caras. Uns robôs que dá pirueta, que já faz Mortal. comida. Tipo Sabe o que eu assim. acho foda, mano? Sabe o que eu acho foda mesmo? Não é a IA de agora. Não é a IA de agora. É a IA de agora com essa computação quântica que está evoluindo. Mano, se esse bagulho realmente vir, o bagulho, o processamento daquilo é bizarro, velho, é bizarro. Aquele Meiorana lá Na do- é, Microsoft. da Microsoft. Mano, a Google também já tem um. Cara, O. não sei de verdade aonde a gente poderia chegar, porque a IA, esses dias eu ouvi o cara falando lá do Prêmio Nobel, o cara que já mexeu com IA e hoje ele alerta com os riscos de IA e tal. Ele falou, cara, hoje a IA tá ajudando a fazer cálculos absurdos, tá ligado? Simplesmente porque por ela ter essa capacidade. Imagina com um processador quântico, velho. Cara, é exatamente isso. O livro que eu tava lendo, eu tava até tentando lembrar aqui o nome do livro, que ele fala que o problema não é inteligência artificial, é a superinteligência, tá ligado? Quer ver? Deixa eu tô abrindo aqui meus livros. Deixa eu ver como que chama o livro aqui. Eu acho que chama hiperinteligência. Deixa eu ver. Superinteligência. Na verdade a gente está na inteligência artificial e o problema seria a superinteligência, que na verdade é a inteligência que a inteligência. É a inteligência que a inteligência artificial gerou, tá ligado? É Sim, uma superinteligência. Que é essa, igual você falou, que é com o processamento quântico, que seria o lance de o ser humano ter um pouco de medo. Não dessa que nós estamos hoje, entendeu? sim. Sim. É, faz sentido. E é uma evolução, né, cara? É uma E evolução. provavelmente vai vir rápido. Do mesmo jeito que a É, nossa consciência evolui, mano, a IA, ela é uma consciência, né? Sim. cara, se chegar, a gente vai ter que lidar e não tem como falar e vamos parar de mexer Eu com também IA. acho. Tipo, não vai, Não não tem, Não vai. vai, não, velho. impossível. Já Hoje, se você era. parar A de gente vai ter que mexer, saber lidar com isso, mano. é. E outra, isso tudo que a gente tá falando nem vai começar em nós, tá ligado? Sempre vai começar no núcleo de quem tá desenvolvendo isso, dos bilionários que estão. Isso que a gente tá falando vai chegar em nós depois que o bagulho já estourou muito. Muito, Sim, com certeza. muito. Com certeza. Que doido, a gente mudou de assunto completamente. Mas foi bom, Bem-vindo, bater. Foi. bem-vindo ao podcast Os Caras. Bem-vindo ao podcast Os Caras. É Então, sempre uma surpresa. por enquanto, são 3 caras que não são IA, entendeu? Somos de carne. Exato. Aproveitem. Logo vem o podcast com as nossas IAs. Exato. Aproveitem enquanto estamos aqui, de verdade. Exato. Vai ser valioso esse conteúdo aqui em anos, hein? É verdade, mano. Ai, ai. É isso? Então é isso, galera. Isso. Mais uma vez lembrando, essa é Questione-se. apenas Essa é Nossa apenas a opinião. nossa nossa opinião. opinião. Questione-se. Questões. Beleza, Tamo galera? junto, galera. Claquete tomada. Fechando. É nóis.